Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Lean Hub, um tema polêmico, né? Não tem nada de polêmica, né? É um tema só da moda. Nós vamos falar sobre a pandemia e possíveis soluções que poderiam ser aplicadas em um momento tão delicado. A gente espera não ofender ninguém com o vídeo, mas tudo começou com uma brincadeira que eu fiz, né, no nosso grupinho, quando eu falei que o Kanbanzinho podia ajudar o negócio dos cilindros de Manaus. É claro que o buraco é muito mais embaixo do que esse, né? Mas poderia, né? De repente. Claro que não é tão simples assim, né? Tem um monte de coisa que precisa ser levada em consideração, mas o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam na situação de pandemia? Antes de eu passar a bola, eu posso, por exemplo, comentar com vocês. A gente estava falando offline, né? E eu não lembro qual das duas meninas que me perguntou como é que tá a questão da vacina aí na Austrália. Foi você, Alice. O que está pegando aqui é um negócio de distribuição. Até porque a população da Austrália não é muito grande, né? Então, acho que são 25 milhões no total e não precisa vacinar 25, né? Porque tem a população abaixo de, sei lá, Criança não tem vacina para criança criança. que não precisa vacinar. Mas tem, por exemplo, a vacina que eles compraram da Pfizer, que precisa armazenar menos 70 graus, né? Como é que faz para atravessar o mundo e chegar aqui em menos 70 graus a tempo de a tempo não, né? Com a qualidade para vacinar 5 milhões de pessoas. Então, esse é uma das coisas que está demorando aqui, né? E é uma das coisas que tranquilamente você poderia ter uma abordagem lean para melhorar o processo, né? Esse negócio eles estão pensando desde outubro, novembro, e deve ser difícil mesmo, né? Porque já estamos no final de janeiro e não tem nenhuma previsão de nada. Mas o que mais? O que vem mais na cabeça de vocês aí? Esse um exemplo que é fácil, que eu lembrei aqui. O que mais que vem, que vocês lembram? Quando você fez essa abordagem lá, né, eu também pensei assim que planejar, né, planejar as ações em saúde, elas exigem uma atenção bastante especial por conta da delicadeza mesmo do tema. Então, eu, particularmente, vivi dois grandes momentos no passado e acompanhei uma possibilidade da chegada da cólera no Brasil, e eu atuava numa unidade de infectologia. Me lembro de um professor de epidemiologia falando, eu era bem jovem, e aí ele falou para mim assim, não chegará, porque epidemiologicamente ela não se distribui dessa forma. Então, mas de qualquer forma, nós nos preparamos para a possibilidade de receber, então, o tempo em que as coisas vão acontecendo, principalmente em situações graves como essa aí, que nós estamos vivendo agora, exige realmente um planejamento por parte de quem vive na área da saúde, não tem jeito. Se você não planejar o estoque, não tentar suprir as necessidades, né? E aí eu vivi intensamente, aí sim, a pandemia de HIV. Então, aí foi a vivência do HIV entrar nas unidades de saúde e toda a exigência que se tem de você viver uma situação em que naquele momento era a mesma coisa, tudo muito desconhecido, tudo não se sabia o que fazer, e para entrar nos quartos você tinha que se paramentar como hoje, mas ao mesmo tempo não se tinha os recursos da forma que tem hoje. Então, de fato, o planejamento faz uma diferença brutal para quem está na linha de frente, porque quem está na linha de frente, ele faz uma avaliação, ele na verdade, ele atende uma demanda. Então, quem é o planejador, ele tem que avaliar essa demanda e ter a condição de avaliar
qual vai ser a necessidade, né? Sempre, eu e a Alice, nós temos sempre falado, na saúde, as necessidades, elas se tornam infinitas quando você pensa numa crise sanitária, por exemplo. Porque você tem a crise sanitária em si e o paralelo de todo o restante da necessidade da comunidade correndo do lado. Então, você tem que ter organização de fluxo, e isso o Lean pode ajudar muito, e tem ajudado muito, a gente tem visto isso, os hospitais organizando fluxos com cores, e até porque para a população, a maneira de você comunicar as coisas também se torna mais fácil, usando uma comunicação visual, que o Lean fala, então, que é um dos princípios, né, do cuidado perfeito e tal, dos valores do cuidado perfeito, é você tornar o Lean visual para a saúde. Eu acho que passaria, assim, rapidamente, passaria essa imagem de estar vivendo uma pandemia tão grave quanto essa, né, e ter que montar uma unidade também na época. E então, acho que para iniciar, talvez, esses exemplos, né, da comunicação visual, da importância do gestor e das lideranças acompanharem a demanda e criar fluxos que sejam diferentes, e o Kanban em cima disso, né, que você falou, Luciano, é muito interessante também. Ô, Rosa, só para apimentar a discussão. No final, acho que você foi para uma linha que eu gosto bastante, até porque, e eu já acredito nisso que eu vou falar, Kanban não ia funcionar ali. Porque quando você chega num estágio de caos e calamidade, que é o que tem ali, não adianta, você deixa de fazer gestão, né? E óbvio que graças a Deus, não vivenciei aquela situação, né? Mas eu só posso imaginar o quão sofrível deve ser você ter que fazer gestão de quem que vai sobreviver nesse momento, né? E aí você vai deixar de lado mesmo. Podia ter a melhor gestão visual que tivesse, lá, o melhor Kanban do mundo, que não ia funcionar, né? Aí a abordagem é um pouco diferente. Por isso que eu gosto mais do que você falou no final, né? Realmente é a questão de cadeia de ajuda e gestão, acho que seria muito mais importante do que um próprio Kanban, a própria gestão visual. Eu acho que a Rosa falou uma palavra importante, né, cara, de gestão da demanda, né? Uhum. Então, assim, cara, quando começou a pandemia, acabou o álcool gel, né? Aqui também. Então, você não encontrava álcool gel em lugar nenhum, cara. Aqui acabou o papel higiênico, cara. Foi a primeira coisa que Também, acabou. teve vários lugares, inclusive teve vários memes sobre isso, né, de ter acabado o papel higiênico. Então. Vamos falar assim, ali era o início da pandemia, né? Então foi uma coisa meio inesperada, de repente tem um vírus e você tem que higienizar bem as mãos, e álcool gel é uma solução prática, né? Nem sempre você tem pia e sabonete do seu lado. E aí deu um pico de demanda logo no início, né? Então, assim, cara, por mais que você trabalhe com pontos de reposição, por mais que você gerencie seu estoque, você não espera, né? As fábricas de álcool gel naquele momento não esperavam um pico de demanda, não tinha como eles suprir, eles não tinham capacidade, né? Teve um monte de fábrica aí virando linha para álcool gel que não fazia antes, né? Quando a gente está já no meio da pandemia, né, e aí você começa a acompanhar as tendências de demanda, né, e tem um monte de estatístico e cientista de dado acompanhando a evolução do Covid. Eu mesmo tenho um cara que eu sigo aqui, todo dia ele publica os dados, e de tempos em tempos ele faz uma curva de projeção, né, um analista, um cientista de dados. Então, de tempos em tempos ele faz uma projeção, e com essa projeção é possível se preparar, né? Só que você tem que estar focado nela, você tem que ter uma gestão da demanda, né? A demanda está indo para onde? A demanda está subindo mais? A gente tem suprimentos para isso? A gente consegue repor, né? Ou não, a gente vai precisar de apoio, né? Então, esse pico é previsível e pode acontecer de você repor lá e é estatística, né? Pode não acontecer, né? Mas no pior dos casos você vai ter a mais, né? Não a menos. Então, eu acho que, assim, cara, quando a gente está falando especificamente aí de sistemas de reposição, sistemas de produção, puxado, empurrado, eu acho que
Quando a gente está numa situação normal, a gente consegue gerir os estoques baseado no consumo do estoque ali, né? Toque de caixa, consumiu, eu reponho, né? Quando a gente está vivendo situações especiais, quando acontecem esses picos de demanda, a gente tem que estar olhando essas projeções de demanda e que cenário está sendo traçado aí, o que vai acontecer para reagir a tempo, né? Esse que é o, acho que E o esse que é o, Brasil tem assim, cientistas muito bons fazendo isso, né? sim, Então, exato, tem a Universidade Federal, acho que é de Pelotas, que estava fazendo um acompanhamento muito bem organizado mesmo em cima disso, para tentar realmente, assim, na projeção, então, através do modelo matemático, você conseguir fazer essa avaliação. Então, conseguir acompanhar isso é, de fato, uma maneira de apoiar quem está na linha de frente, né? Então, ver o que, por exemplo, agora nós estamos vivendo essa situação em Manaus, e Manaus precisa, e está fazendo isso, como fala, alguns pacientes estão sendo deslocados, né, para outros estados. Então, isso é uma necessidade de urgência mesmo, então precisa fazer, e possivelmente a gente vive em outros estados momentos também de pico. Então, assim, como que está projetado isso para daqui a algum tempo? E, ao mesmo tempo, tem toda a questão da logística da vacinação. Então, lá na Austrália, que seria da Pfizer, conservar a menos 70, no Brasil, é a questão de você ter na unidade de saúde toda a vacina já do calendário vacinal brasileiro e a necessidade de você ter um estoque para conseguir colocar a vacina que tiver disponível, né, no país, uma das duas, ou da AstraZeneca, ou da Fiocruz ou do Butantan, e que não precisam de 70 graus, mas de qualquer maneira, as unidades de saúde têm isso, porque agora nós estamos com poucas vacinas, mas nós vamos sim, precisar disso. Então, isso que você está falando é aquilo que o profissional da saúde que está lá na ponta, ele não consegue exatamente perceber isso, porque ele está girando o dia a dia, né? Ou do calendário vacinal, ou agora das vacinas. Então, acho que essa questão da rede de apoio, de fato, é uma coisa super importante mesmo. E o Lean fala muito disso, né? Porque se torna a questão do respeito pelas pessoas, né? Então, é o respeito do paciente, o respeito do profissional. Mas sabe que eu vou... eu gostei já vou passar para você, tá, Alice? Só vou fazer um comentário. Eu lembrei de uma situação que eu passei que lembra um pouco, guardadas as devidas proporções, claro, mas lembra um pouco essa situação que está acontecendo em Manaus, né? Que não adianta, você pode ter o melhor planejamento do mundo, como eu comentei, né? A melhor gestão visual, tudo que está acontecendo lá é um pico de demanda fora de qualquer curva estatística. E aí você não consegue, você não precisa, né? Em teoria, se preparar para isso, porque é um negócio que nunca, em teoria, vai acontecer. Eu me lembro quando eu trabalhava numa autopeças, né? E o que aconteceu? A gente fornecia lá eu vou citar números aqui só para ilustrar, tá bom? Supor que a gente fornecia 50 carros por dia. Para uma montadora, a gente fornecia just in time, ou seja, a montadora mandava o pedido e em 90 minutos tinha que estar na linha de montagem, né? E era assim, um dia vinha um pedido de 60, no outro dia 40, no dia 55, 45, então na média 50. Um dia a gente acordou e veio 250. 5 vezes mais do que o esperado. E não tem Kanban, não tem planejamento, não tem nada que te prepare para isso. O que a gente fez? Todo o time de gestão foi para a linha montar peça. Eu falei, foi um dos piores dias da minha vida. Quando eu fiquei lá montando coisa, e deve ter coisa que eu montei que está aí em carros, com certeza deve ter defeito, porque eu era péssimo. O dia que eu comecei a valorizar os operadores na função que eles faziam, né? Eu falei, nossa, isso aqui é difícil demais, né? O cara fazia 40 por hora, eu fazia 12. Era assim, nesse nível de ridículo de diferença. Mas nesse momento eu não tinha gestão, entendeu? Era simplesmente sobreviver. Porque
a diretriz do cara que era o plant manager lá da fábrica era: nós não podemos ser o fornecedor que vai parar a linha. Alguém vai. E não pode ser a gente. Então era literalmente sobrevivência. E aí, guardar as devidas proporções, é mais ou menos o que deve estar acontecendo lá, entendeu? Falar, alguém vai solucionar esse problema. Agora não. Agora a gente tem que ajudar literalmente as pessoas a sobreviver, né? E aí não tem planejamento, não tem ponto de demanda, não tem Kanban, não tem ponto de reposição, não tem nada que funcione numa situação dessas. Não tem link de jeito. Eu acho que tudo que... Eu lembro muito, eu fiz o meu Green Belt com o professor Ademir Petenati, né? Daí ele falava assim, as causas especiais, né, a gente não foca nelas agora, né? Elas são causas especiais, elas acontecem esporadicamente, elas não são normal, né? Então a gente reduz a variabilidade e tal, foca no normal, que acontece muito mais do que uma causa ou outra, né? Então essa é uma causa especial, né? Uma coisa que fora da curva que está acontecendo, apesar da gente já esperar isso, né? Essa segunda onda foi muito esperada, a gente já sabe, todo mundo já sabia que ela ia acontecer, porque teve o final de ano, né? As famílias se reuniram, as pessoas viajaram, então assim, era esperado, né? É fora da curva, mas era esperado que esse aumento dessa demanda ela ia acontecer, e ela aconteceu, ela está acontecendo em todos os hospitais. Né, estados que estavam com menos casos, que não sentiram tão forte a primeira onda, estão sentindo agora a segunda onda, né? Cidades que não sentiram, estão sentindo agora. Então, assim, a gente sabia que isso ia acontecer. Era uma demanda esperada, eu acho. Eu, assim, acho, né? Porque perdemos o Guilherme. Daqui a pouco ele volta. Porque, assim, a gente tinha... já se falava nisso, né? Os estudiosos, os especialistas já falaram, olha, se sair o fim do ano vai ter a segunda onda forte, né? E realmente veio. Mas a questão do abastecimento ela é muito mais complexa que isso, a gente sabe, né? Mas o abastecimento ele depende de várias coisas, né? O fornecedor tem que ter, né? Vocês eram fornecedor ali para aquela necessidade naquele momento na fábrica, né? Se você não tem, e o seu fornecedor não tem, o fornecedor do seu fornecedor, é toda uma rede, né? Então, além da gestão que tem que ser feita, tem que ter o suprimento para que isso aconteça, né? Então, acho que são vários aspectos, é difícil, por isso que a rede de apoio é muito importante, e aqui no HC isso aconteceu muito quando começou a faltar. Antes de faltar, quando eles viram que ia faltar luva, que ia faltar capote, que ia faltar máscara, eles começaram a manufaturar isso, a pedir auxílio para a população, a sociedade ajudou até financeiramente para que pudesse manufaturar isso dentro da própria, né, instituição. O HCB também começou a montar um grupo de costura para fabricar os insumos, então assim, os EPIs, então o que a gente faz depois, quando isso está em iminência de acontecer, né? Acho que isso nem é tão linha, mais cidadania, né? Mas o que é preciso fazer, né? Então, é uma força-tarefa, foi o que vocês fizeram na fábrica, vamos fazer uma força-tarefa, vamos todo mundo aqui focar nisso, né? Então, acho que surgindo essa necessidade, é importante a gente atuar dessa maneira. Mas o que a gente vê é que, além de ter falta, né, que são as quedas ali, os vales, a gente tem um aumento de montanha quando a gente tem, por exemplo, vários testes que poderiam estar sendo aplicados em toda a população, mas venceram, né, estão vencendo, já venceu, né, porque a gente está falando que ia vencer em dezembro, janeiro, eu não sei o desfecho dessa reportagem, né, que saiu, mas a gente viu que o governo pode, né, a reportagem era, o governo federal pode ter de jogar fora 6,8 milhões de testes perto da validade, né? Então, assim, eu não vi reportagens mais recentes falando disso, provavelmente deve ter, se vocês estiverem procurando enquanto a gente fala, mas, assim, ao mesmo tempo que faltou insumos em um lugar, estragou em outro, sobrou, né? Então, assim, falta também uma gestão
de distribuição, a logística disso, né? Entendendo qual é a importância de cada insumo. Um teste, por exemplo, é de extrema importância, né? Então, a gente precisa fazer uma boa gestão disso. E, claro, falar é fácil, né? Difícil é ir lá, pegar no batente e fazer. Então, o Lean, ele dá para a gente a flecha na mão, né? Para a gente acertar o alvo, né? Então, como que eu vou fazer essa distribuição? Como que eu vou planejar isso? Né? Quais vão ser os meios de distribuição? A quantidade, como eu vou gerenciar essa quantidade em todos, desde, né, do centro de distribuição às pontas, uma gestão visual até do estoque. Então, acho que são várias técnicas que o Lean vai ajudando a gente a fazer essa gestão até realmente uma boa entrega ali na ponta. Quando a gente fala de vacina, né, não adianta fazer uma linda gestão, né, em âmbito do governo, né, no país e tal. Quando chega ali na cidade, como que vai chegar na ponta no paciente? Então, é toda a linha, né? Até a técnica de enfermagem que vai administrar nos pacientes, né? Ou a escola que vai, né? A gente fazia as campanhas, né? Para bloquear, ia na escola, já fui em tantas escolas vacinar, em fábricas. Se você vai no lugar vacinar, que não, acho que não é o caso agora no Covid, né? Mas se você vai no lugar e o transporte não é adequado, você perde a vacina no caminho, né? Se você tem perda de temperatura. Então, assim, é importante ter esse olhar, como a Rosa falou, a gente que está na linha de frente está na lida ali, né? Naquela rotina difícil para parar e planejar. Então, é importante ter essa rede de apoio também para fazer esse planejamento, né? Voltando. É bem isso mesmo, Voltou. viu, Alice? Numa situação de caos como essa daí, acho que talvez a grande ajuda é como que eu peço ajuda de forma estruturada e o que eu aprendo com isso, né? Eu não sei eu não estou acompanhando notícias, né, muito de perto como vocês, mas será que outras cidades já pararam para avaliar se estão passando pelo mesmo problema, né? Se precisam pedir ajuda antes, entendeu? Eu não sei. Isso é algo que você poderia tranquilamente se questionar. Esse aprendizado, ele se torna realmente fundamental, porque ela está impactando agora Manaus, mas se não tomar cuidado, pode impactar qualquer lugar, né? Manaus foi Qualquer cidade, uma né? contingência muito focada, a Alice falou super bem, né? Assim, a gente falou dos modelos matemáticos, mas realmente foi orientada a questão das festas de final de ano. E a respeito do que a Alice perguntou dos testes, foram avaliar, a Anvisa, ela fez uma avaliação dos testes e ela categorizou os testes. Então, tinha testes que venceriam em dezembro, em janeiro, fevereiro, março, e na categorização ela estendeu as validades e aí a perda acabou sendo menor, né? Então, não se avaliou aquele como um único lote, então foi reclassificado os testes de Covid. Então, acho que, assim, porque isso é importante. Né? Muito bom. Ia perguntar para o Guilherme o que ele achou do que a Alice falou, mas eu vou deixar para lá. Eu perdi um pedacinho. Não foi pessoal, Alice. Não, a única coisa que eu queria deixar de mensagem, assim, principalmente nessa questão de gestão de demandas, é que, assim, cara, na área de saúde, você trabalha sempre com excesso de estoque e excesso de capacidade, né? Porque o objetivo é atender, né? Com saúde não se brinca, né? E saúde tem essa questão que é uma demanda empurrada. Você pode fazer análises estatísticas, mas você nunca sabe quantas pessoas com o que vai entrar no hospital ou quantos exames de que vão entrar no laboratório. Ela é uma demanda empurrada, cara. O que entrar você tem que processar, né? Você tem prazo de processar. Então, idealmente, toda operação de saúde trabalha com algum excesso de capacidade porque ela está dimensionada para o pico, né? E o estoque vale para a mesma coisa, diferente da indústria, né, que a gente quer ter o mínimo estoque possível e ainda aperta,
né? E acaba até gerando algumas falhas de suprimentos. A saúde tem esse equilíbrio, mas ela tem um outro olhar que, cara, tem que ter aqui, né? A gente tem O que nível de ter serviço para é o mais pico. importante, né? O nível de serviço é mais importante do que a alocação de recursos ou de estoques, né? Então, esse é um ponto super importante, assim, que eu vejo de uma grande diferença da aplicação de Lean na área de saúde e de qualquer outra área, né? Essa questão dessa demanda empurrada aí que vem, você tem que processar, tem prazo, né? Então, o paciente entrou lá, você não pode colocar ele numa fila muito grande, né? Um exame entrou para fazer, tem prazo de liberação, né? Então, tudo é o que você falou, assim, o índice de serviço é muito mais importante do que a alocação de recursos e estoque, né? E a gente tem que ter isso em mente quando a gente fala de atender com qualquer item, qualquer suprimentos dentro da área de saúde. Isso aí. Muito bom. Legal? Então, a Rosa vai falar dos botõezinhos. Vou falar dos botõezinhos, então Você tem que falar igual o dê o Guilherme, seu tá? like, aperte todos os botões, como diz o Guilherme, menos o Menos dislike. dislike, menos dislike. Compartilhe esse vídeo se você gostou, mande mensagens para nós e até o próximo Lean Hub, né? Isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço.